Antes de iniciarmos o próximo painel, teremos aqui uma apresentação de 5 minutos com o senhor Vitor Lins, diretor da FEBRAFIT, Federação Nacional dos Auditores Fiscais, e também secretário-geral da AFRESP, Associação dos Auditores de São Paulo. Ele vai apresentar o tema MOVE. Você já nos ouve, Vitor? Boa tarde, seja bem-vindo ao 9º Congresso CONACAT. Antes de iniciar, Vitor, o nosso presidente Antônio Carlos deseja saudá-lo aqui neste momento. Muito rapidamente, faço questão de cumprimentá-lo, Vitor. O feedback que temos sobre o MOVE, esse fantástico movimento, que, aliás, a CONACAT esteve presente também no seu lançamento, ao seu lado, e também eu, infelizmente, não pude estar em Brasília na reunião do dia 5, mas, em função de estarmos com um congresso, felizmente, muito bom, mas sabe, e você tem certeza que conta com a CONACAT esteve presente e que você conta conosco. E, me permita, vou procurá-lo, inclusive, para trocarmos ideias sobre prazos que podemos dar ainda dentro dessa iniciativa que vocês tiveram do MOVE. Muito bem, então, Vitor, com a palavra é sua, uma boa explanação sobre o tema MOVE. Obrigado, me ouvem bem? Só me confirma isso e eu já sigo. Joia. Boa tarde, pessoal. Não pude estar aí presente hoje, queria muito ter me organizado para isso, mas não consegui. Obrigado, Antônio Carlos, presidente, pela recepção, pela ótima introdução. E, de fato, no nosso encontro no Senado, há 2 dias atrás, 3 diretores da CONACAT estiveram presentes, inclusive um na mesa de abertura, mediando, CONACAT com todo o prestígio nesse nosso movimento. Não estou conseguindo ver vocês da plateia, mas sintam-se muito abraçados. Meu nome é Vitor Lins, eu sou daqui de São Paulo, diretor da Associação dos Auditores Fiscais do Estado. E o MOVE é a sigla de Movimento Eficiência. Esse movimento a gente criou e já estamos com mais de 100 entidades representativas de classe do funcionalismo. O nome Movimento Eficiência foi criado porque a gente chamou consultor político, publicitário, várias entidades e decidimos fazer um movimento que está faltando no Brasil. Um movimento que vem atrasado já para a nossa necessidade. A gente tem que mudar a imagem do serviço público. Então, por isso, o nosso profissional publicitário, ele disse para a gente, e a galera votou ali, não teve outro jeito. Se a gente quiser mudar a imagem do serviço público, a gente tem que enfrentar o problema de frente. Dizer que o serviço público é essencial, é necessário, muita gente já sabe. Agora, os nossos inimigos acham que dá para fazer mais barato sem a gente. Então, por isso, a gente tem que dizer tudo aquilo que é eficiente no serviço público. A gente parte da premissa de que há um descompasso entre a imagem do serviço público e a realidade dele. A realidade dele é que a gente vacinou esse país, a gente superou a pandemia, essa é a realidade dele. Não sei porquê, não sabemos porquê, uma imagem há muito tempo consolidada amargou a gente e a gente é visto como ineficiente. Mas está aí, a pandemia deixou claro que o Plano Nacional de Imunizações público é muito eficiente e o caso Enel em São Paulo deixou claro que nem tudo que é privado é eficiente. Há muita ineficiência lá também. Vou fazer um storytelling, vou contar uma história brevemente que explica muito bem o que é esse movimento. Eu tenho um amigo, colega de trabalho, que entrou comigo, a gente entrou junto em 2013, o nome dele é Ricardo, ele é um baiano de Salvador. O Ricardo disse que quando ele tinha 17, 18 anos, foi fazer o pré-vestibular, pediu dinheiro para o pai para se inscrever no vestibular da USP, e o pai falou que dinheiro para isso não, mas se quisesse vender uma bala, ele comprava o primeiro saquinho. E o Ricardo deu o jeito dele, se matriculou no vestibular da USP, pegou carona com um caminhoneiro lá da Bahia até São Paulo, ficou hospedado na casa de uma tia que já morava na cidade, e fez a prova e passou para Física na USP, uma ótima formação. Para ter passado na USP, ele vem de um colégio público também, e com toda essa formação, o setor público deu para ele uma grande formação, e depois ele
também vira um servidor público e pode retribuir para a sociedade. Teve um dia, em um trabalho, que esse Ricardo, ele, em uma autuação fiscal, fazendo empresas que não queriam cumprir a lei, fazer elas cumprirem, ele arrecadou de impostos para os cofres públicos mais do que 20 vezes tudo que ele custaria de salário na vida inteira funcional. Se isso não é eficiente, eu não sei o que é. Ou então, quando um policial protege uma vida, o que tem de mais eficiente do que isso? Quando alguém da saúde salva uma vida, não tem nada mais eficiente que isso, não tem nada mais eficiente do que educar alguém, enfim. E todas as áreas de política pública, todas elas são necessárias, a gente anda junto. Então, por isso, a gente tem que mudar a imagem do nosso trabalho. Você pode ver no Google que tem um episódio do Asterix, aquela série lá, né, Asterix e Obelix, que eu acho que chama Formulário 36B, é o nome do episódio, você acha no YouTube, que mostra alguém tentando despachar numa prefeitura e não conseguindo. Então, a imagem do serviço público não é só do Brasil. Internacionalmente, a gente tem muita coisa a fazer. O filme da Pixar, aquele Zootopia, eu acho que é esse o nome. O servidor público é a preguiça. Quem viu o filme se lembra. Quem viu com filho se lembra. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar a imagem do serviço público e vai dar trabalho, mas está tudo bem, porque isso é uma contracultura. A gente começa hoje, em 3 anos a gente vê resultado. A gente consolidou o nosso trabalho em 3 pilares. Eu já vou concluir, presidente. A gente vai falar com a sociedade como um todo, com a classe política em especial e principalmente com a pessoa do servidor. A gente muda a opinião das pessoas mudando. Não é só uma campanha publicitária que muda a opinião das pessoas. Campanha publicitária serve para encorajar quem já acredita naquela tese a se empoderar para falar com a pessoa do lado. Mas a opinião pública muda com as relações interpessoais. É na igreja, na família, na sua rua. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer uma campanha publicitária, assim como o agro disse que é pop, a gente quer fazer o nosso agro é pop. A gente vai dizer que é público e é top. O ano de privatização, que discutiu-se privatização das praias, deixa isso uma bola para a gente chutar. A gente vai fazer uma campanha publicitária. O agro é pop não é uma campanha do sindicato de vaca leiteira, sindicato da soja, não. O agro inteiro está junto. Então, para a gente fazer isso, tem que ser o serviço público inteiro também. Campanha publicitária, a gente vai reunir, vamos fazer encontro de frente parlamentar, encontro de bancada. A gente tem mais ou menos 80 parlamentares que são servidores públicos no Congresso Nacional. Eles não têm um senso de corpo de bancada. Vamos pelo menos começar por eles. Quem sabe daqui a um tempo a gente tenha muito mais gente aí em cada estado. Por último, para mim, a cereja do bolo, a gente está querendo fazer uma espécie de um curso de formação que é para ser uma coisa bem curta, rápida, dinâmica. Vamos usar as ferramentas do inimigo, né? Tipo Pablo Marçal, pílulas curtas, e municiar os servidores a como debater com alguém que quer que o Estado acabe. O que eu não aguento mais é ver aquele servidor público que vai no churrasco de família do domingo, o cunhado fala que ele é parasita, que isso aí, aquilo custa caro, é lento, ele não sabe o que dizer, pede licença para ir no banheiro para fumar um cigarro, e para aquela família que ouviu aquilo, fica essa tônica como se fosse uma verdade dada. Então a gente tem que municiar essa pessoa para ter uma resposta. Por quê? Porque nós, servidores públicos, somos um em cada 8 pessoas da população economicamente ativa. 1 em cada 8 trabalhadores. E isso não é muito, não, isso é muito pouco. Em outros países da Europa é mais ainda. Então, mas para a formação de opinião, a gente tem uma arma aqui. 1 em cada 8. Toda família tem um servidor e nem a gente está convencido, empoderado e capaz de argumentar. Mas se a gente começar por nós, 1 em cada 8, e a gente, pelo menos, conseguir convencer uma pessoa que ama a gente, marido, mulher, filho, mãe, pai, se a gente conseguir convencer uma pessoa, explicar para uma pessoa aquilo que a gente faz, para essa pessoa que vê a gente acordando cedo para ir para trabalhar e ver a diferença que a gente faz, a gente consegue tentar chegar a 1/4 da população. E quando a gente fizer isso, Pareto diz que a gente já conseguiu tudo quando a gente conseguir isso. Então, a gente está chamando isso de uma revolução, a semente de uma revolução silenciosa. Se a gente juntar as entidades do funcionalismo, a gente consegue ter distribuição para municiar todos os servidores empoderados. Basta a gente querer se envolver. O Movimento Eficiência, a gente está criando um site, ele nasceu esse ano, a gente fez o primeiro encontro agora em Brasília para alinhar as diretrizes do ano que vem.
cabe todo mundo aqui. A gente está terminando de fazer um site e eu vou pedir para o Antônio Carlos, na sequência, que é um grande entusiasta e uma pessoa que idealizou com a gente esse movimento, para ele mandar no grupo para vocês o site, e lá vai ter todas as informações de como você se inscreve, e aí, a partir disso, a gente te recepciona aqui. Vai ser um prazer trabalhar com vocês, e a gente começa hoje. Daqui a 3 anos a gente vê diferença, e daqui a 10 eu quero outro Brasil. Obrigado. Em nome da CONACAT, agradecemos a sua participação. Muito obrigado pela sua explanação. Dando prosseguimento à programação de hoje, obrigado. Teremos agora o painel Teletrabalho, o impacto positivo e negativo para o servidor. Para moderar esse painel, eu convido Matias Baquir Faria Freitas, presidente do Sindifisco Minas Gerais. Por favor, ocupe seu lugar. Uma salva de palmas para o Matias. Como painelista, convido Natália de Queiroz Teles França. Natália, por gentileza. Advogada pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil, do escritório Fará, Ferreira e Vieira Advogados e Advogados. E também mestre em Gestão Pública, especialista em Pessoas, Inovação e Resultados. Uma salva de palmas para a Natália. E participando conosco online, Miriam Aparecida Mesquita Oliveira. Já nos ouve, Miriam? Boa tarde, prazer tê-la conosco. Miriam, mestre em Gestão Pública, especialista em Pessoas, Inovação e Resultados, pesquisadora do Grupo Gestão do Trabalho, Liderança e Transformação Digital no Setor Público. Passo a palavra para o Matias para a condução deste painel. Boa tarde a todas e a todos. Nós queremos agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui debatendo neste painel um tema tão atual, um tema tão oportuno, que é o teletrabalho, né? Os seus impactos positivos e negativos para o servidor público. E parabenizar, né, a organização desse evento, parabenizar a CONACAT pela assertiva, né, do tema como um todo, que é a questão da terceirização e precarização, né, do trabalho. E agradecer imensamente a presença da doutora Natália, não é? E da doutora Miriam, que também está aqui conosco de forma virtual. E eu achei interessante demais essa questão de especialista em pessoas. É muito legal, né, você se especializar em pessoas. E eu vou passar rapidamente a palavra para a doutora Natália daqui a pouquinho, mas se antes eu gostaria de dizer o seguinte: eu hoje estou presidindo o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais, e a gente fica pensando assim, como que o trabalho, né? O trabalho que ele vem para humanizar, ele vem para garantir, mas se não tivermos cuidado, ele pode transformar em uma desumanização, né? Ele pode transformar a gente, se não tivermos cuidado, num fator de prisão, num fator de risco pela própria vida, né? E aí eu lembraria do Lenin, que fala que a vida não para, né? E essa vida é tão rara. Então, assim, nesse mundo que a gente vê que alguém me pergunta, isso tem retorno? Eu acho que retorno não. Você pode mudar a rota, né? E a gente vê que, sobretudo ali depois dos anos 70, com a mudança da forma de produção e agora, sobretudo, com a grande avalanche do domínio do capital financeiro, é preciso que os servidores públicos, sobremaneira, todos os trabalhadores, mas servidores públicos, se ponham a refletir e a agir diariamente para que mude essa perspectiva, né? A gente ouviu agora o Vitor, lá de São Paulo. A gente percebe que a imagem com relação ao servidor público, ela está uma imagem distorcida, ela está desfocada, né? E para quem é da área da arte, da área da imagem, a imagem desfocada nos remete a qualquer coisa, porque não tem uma definição do que se vê. Então, assim, toda a organização agradece, doutora Natália de Queiroz Teles, a sua presença. Eu vou te passar, então, a palavra. Você fará as suas considerações iniciais, né, em 5 minutos, aproximadamente, para a gente logo começar nos debates. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada.
Boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu sou advogada do escritório Farag Ferreira e Vieira. E ele atua em parceria com a CONACAT e também em diversos outros sindicatos e associações. E, embora o escritório possua uma atuação full service, sua atuação é primordialmente voltada à defesa dos interesses dos servidores públicos. Então, para mim, é uma honra vir aqui representar o escritório para a gente tratar de um tema cada vez mais relevante no serviço público, que é o teletrabalho, né? Como todos sabem, a pandemia acelerou essa prática, revelando seu potencial para otimizar os recursos e melhorar a qualidade de vida do servidor público. E, no entanto, a implementação do teletrabalho no serviço público traz desafios, desafios legais, tecnológicos e administrativos. Então, meu intuito aqui hoje, neste painel, é justamente explorar um pouco o contexto jurídico do teletrabalho, os benefícios, as responsabilidades que o teletrabalho impõe, tanto aos servidores quanto aos gestores. Você acredita que o teletrabalho é o futuro, né? É o modelo, o regime futuro para o trabalho, né? Cada vez mais será uma realidade, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada? Ou você acha que isso vai dar uma paralisada, isso vai dar uma amenizada? Como que a senhora vê isso aí? Bom, eu acredito que o teletrabalho, de fato, é um modelo que está em desenvolvimento ainda, mas tende a crescer e se consolidar. Embora a gente possa verificar muitos pontos positivos e negativos, né? Os prós, principalmente no serviço público, a gente vê uma melhora na qualidade de vida do servidor, a questão de maior equilíbrio entre trabalho e família, e a maior produtividade, flexibilidade, e principalmente também redução de custos, de localização e tempo de deslocamento e tudo. Agora, é importante informar e ressaltar também que também existem muitos pontos negativos, porque o teletrabalho implica a dificuldade de separação da vida pessoal com o trabalho, a questão do tempo de trabalho que não tem horas muito definidas, a comprovação para o servidor público das metas e dos resultados é um pouco complexa, nem sempre é possível mensurar esse trabalho, os resultados. Então, assim, acho que é um modelo de trabalho que está em desenvolvimento, que tende a se consolidar no futuro, mas ainda é necessário um avanço muito grande na legislação, nas normas administrativas, internas dos órgãos. A gente sabe que, no Brasil, a CLT ela veio prevendo, né, o teletrabalho como só aquele esforço do funcionário feito fora do ambiente físico, né, do empregador. Uhum. Né? A gente sabe também que o Brasil ainda é tido como pouco utilizado desse regime. Né? Então, assim, como vantagem do teletrabalho em relação à qualidade da vida do servidor público, assim, especificamente, seria a questão do menos deslocamento, digo para o servidor, né? Porque a produtividade, a economia, aí fica mais para o Estado, né? Na questão do servidor, quais que você destacaria para a gente? Eu acho que é importante, o mais importante se verificar é a questão do tempo de deslocamento, que diminui, os custos também, gasolina, transporte público e tudo mais, a forma de deslocamento mesmo, não só o tempo. E a produtividade é algo que não vem ao caso, porque é realmente difícil de mensurar. Mas eu acredito que, de ponto positivo, a gente possa verificar essa questão do deslocamento, dos custos. E também a flexibilidade de horário, local. Relacionamento com a família. Relacionamento com a família. Pegar o filho na escola, essas coisas aí, né? Isso. Ok. Muitos servidores têm problema para conseguir a liberação para o teletrabalho. A gente sabe que, passada a pandemia, a maioria teve que voltar presencial. Com a legislação atual, como que a legislação de hoje protege ou então dificulta, né, são os dois pontos, a implementação do teletrabalho para os servidores públicos?
Bom, a legislação no teletrabalho hoje, no serviço público, ainda está em desenvolvimento, é muito escassa, e, embora ela permita a implementação do teletrabalho, existem normas que tanto que facilitam essa implementação, quanto que impõem desafios. No sentido de facilitação, é importante a gente mencionar a flexibilidade normativa. Por quê? Existem portarias e instruções normativas, como a Instrução Normativa número 65 de 2020 do Ministério da Economia, que fornecem uma base para regulamentar o teletrabalho no serviço público federal. Essas normas estabelecem diretrizes, mas elas deixam espaço para que cada órgão possa definir suas próprias regras de acordo com suas necessidades, suas particularidades. Então, essa flexibilidade normativa facilita muito essa implementação. E também tem a questão da previsão legal, porque, embora algumas normas já consideram o teletrabalho como uma alternativa viável e regulamentada. Então, dessa forma, abre espaço para que os outros órgãos adotem também essa prática. A gente tem uma flexibilidade ainda, tendo em vista o desenvolvimento. Em relação aos obstáculos e empecilhos, acho que o mais importante a ser destacado é a questão de exigência de metas e resultados, que isso, a implementação do teletrabalho depende da capacidade de definição dessas metas de forma mensurável, o que nem sempre é fácil de estabelecer, a depender do cargo e tudo mais, né, das atividades do servidor. E a falta de clareza sobre essas metas pode dificultar uma adesão ao teletrabalho, porque muitos órgãos precisam comprovar que o trabalho remoto não impacta negativamente na produtividade do servidor. Também, como ponto que dificulta, né, como empecilho para a implementação do teletrabalho, a gente vê a questão da discricionariedade da administração. Por quê? A decisão final de liberar ou não o teletrabalho é do órgão público. E muitos gestores ainda possuem muita resistência nesse sentido, porque eles têm o receio de perder o controle sobre as atividades do servidor, sobre a falta de infraestrutura que o servidor tenha para exercer essas atividades e tudo. E principalmente isso, assim, alguns órgãos alegam que a falta de recursos para oferecer equipamentos aos servidores para o teletrabalho se torna um empecilho. E, em resumo, enquanto a legislação ela facilita o teletrabalho ao fornecer algumas diretrizes gerais, a implementação depende muito ainda da disposição do órgão e da disponibilidade da infraestrutura. É porque, para você fazer o gerenciamento desse regime, ele não é nada fácil, para a administração também, né? Sim. Porque a gente vivenciou um momento, na verdade, que não podia ser diferente durante a pandemia, isso era obrigatório, não tinha jeito, para proteger a vida. Mas, tão logo foi permitido o trabalho presencial, a administração pública se viu na obrigação de fixar um novo modelo para continuidade, se fosse o caso do teletrabalho, e hoje a gente enfrenta um grande problema, inclusive aqui no estado de Minas, nós estamos enfrentando hoje, né, como sindicato, grande problema, porque a administração, por um lado, quer retornar às atividades presenciais, os servidores entendem que, em qualidade e em quantidade, não gerou nenhum prejuízo, ao contrário, gerou benefício para ambos. Como você falou, alguns gestores não admitem que o servidor permaneça trabalhando parte dos dias em teletrabalho, e aí só isso aí já gerou um grande conflito, né? Sim, continua e não continua. Vamos ver agora se a doutora Miriam já está conseguindo transmitir para a gente com normalidade. Doutora Miriam, nós estávamos conversando sobre os pontos negativos, né? Me parece que exatamente isso. Algumas pessoas dizem que o teletrabalho pode diminuir a produtividade, né? Isso é o que se observa mesmo na prática. Muitos servidores dizem que, na verdade, há aumento da produtividade e até uma sobrecarga nas atividades. Você concorda com essa afirmação, essa afirmativa do servidor, que houve um volume maior na carga de trabalho? Então, mesmo trazendo benefícios, o teletrabalho traz diversos desafios, né, e pontos negativos. Então, a questão da produtividade, do aumento da sobrecarga, né, de trabalho, é um deles, né? Primeiro, quando a gente não consegue ter uma gestão do tempo adequada, né? Então, a gente pode ter essa impressão de que a gente está sobrecarregado ou que a gente está, inclusive, ultrapassando a nossa jornada de trabalho. A outra questão é que
muitas normativas, né, principalmente antes da pandemia, traziam como uma questão para se adotar o teletrabalho, o aumento de produtividade. Então, se pegava lá, algumas normativas traziam até um aumento de 30% na produtividade, né? Sem avaliar se, na verdade, como é que já estavam sendo feitas as atividades daquela unidade, né? Daquele órgão. Então, simplesmente aumentar a produtividade, sem você fazer uma avaliação, se aquele servidor, ele poderia já estar sobrecarregado, ou ele poderia, né, já estar com atividades mais acima do que ele poderia entregar, ou às vezes porque ele não teria as habilidades suficientes para desempenhar aquele tipo de atividade, né? Então, são questões que muitas vezes as pessoas transferem para o teletrabalho, mas que, na verdade, são problemas gerenciais que já ocorriam no presencial, né? Então, a sobrecarga de trabalho, essa impressão ou a própria sobrecarga de trabalho, ela pode ser tida porque alguns dos benefícios do teletrabalho, eles podem ser também tidos como pontos negativos se eles não são bem gerenciados. Então, a gente pode, ao mesmo tempo que o teletrabalho possibilita um equilíbrio entre trabalho, família e vida pessoal, ele pode gerar um conflito, né? Então, se eu não tenho uma gestão, se eu não tenho limites bem determinados, se eu não tenho uma gestão das atividades, né? Uma gestão da equipe eficiente, ele pode sim aumentar e dar essa sensação de aumento, né? Me recordo que durante a pandemia, a gente fez no nosso grupo de pesquisa, uma pesquisa com aproximadamente 7, 8 mil servidores públicos, né, de diferentes órgãos, né, federais e estaduais. E muitos colocavam, assim, que a desconfiança, né, dos gestores faziam com que eles trabalhassem mais. Então, a gente precisava ter o controle, e aí você começava a demandar os servidores em horários loucos, assim, né? Então, eles não tinham o direito de desconexão do trabalho, e isso acontece hoje ainda, né? Então, se a gente não delimita muito bem quais são os horários de comunicação, quais são os horários que a gente vai desempenhar as nossas atividades, a gente corre sim esse risco de ter uma sobrecarga de trabalho, e quando a gente não tem processos bem mapeados, né, rotinas de trabalho bem mapeadas, a gente cai sim na questão de aumentar a produtividade, mas com isso a gente aumenta também a sobrecarga do servidor e a insatisfação dos servidores, né? Acho que isso é uma questão que vem à tona com o teletrabalho, mas que, a meu ver, é uma questão gerencial e que a gente pode, sim, desenvolver ações para mitigar esses riscos, tá? Mesmo eu tenho problema, porque minha esposa fala assim, você antes saía do trabalho 18, agora você não sai mais do trabalho, porque a 1 metro tem um celular que toda hora chama toda hora, né? Então não desconecta mais, né? Fica conectado 24 horas. Agora, doutora Miri, com relação ao futuro do teletrabalho, né? Você acredita que o teletrabalho é o futuro do trabalho? Ou você... Como que a doutora vê esse aspecto? Eu acredito sim, eu acredito que o teletrabalho ele tem se tornado cada vez mais uma realidade, né, no serviço público e também uma necessidade. Então, a gente parte de um cenário onde a gente tem restrições orçamentárias diversas, né? Por exemplo, eu trabalho em universidade, então, antes a gente gastava fortunas, né, muito dinheiro trazendo professores de fora para participar, por exemplo, de bancas de alunos. Hoje isso a gente já consegue fazer virtualmente, né? Reuniões, por exemplo, né, que antes a gente precisava deslocar os servidores, né, e levar, enfim. Eu acho que é um futuro, sim, é uma necessidade. A gente precisa cada vez mais entregar serviços, né, de qualidade para os cidadãos, trazer valor público para as nossas atividades, né? E principalmente por conta das inúmeras vantagens que o teletrabalho traz, não somente para os servidores, mas para a própria organização e para a sociedade em si, né? Então, muito embora alguns gestores, né, sejam mais céticos no que diz respeito ao teletrabalho, porque eles acreditam que, né, muitos acreditam que possivelmente o servidor não irá produzir de forma satisfatória se estiver fora do ambiente físico da instituição,
né? E aí isso não é uma questão que eu vejo, é uma questão que, por exemplo, a gente identificou na minha pesquisa de mestrado, lá em 2019 ainda, e que a gente vem vendo esses relatos na literatura ainda até hoje, né? Então, eu acredito que esse entendimento de que as pessoas só produzem se estiverem no ambiente físico da instituição, ele tem sido e ele pode ser cada dia mais superado, né, pelas experiências bem-sucedidas que a gente tem. Eu acho que o que a gente precisa fazer é planejar muito bem a implementação do teletrabalho, né, definir metas e quais são os resultados que a gente quer obter com isso, alinhar isso às necessidades da organização, né, e sobretudo, lembrar que o teletrabalho ele requer mudança na cultura e na estrutura organizacional, né, na forma de gestão e de entrega dos resultados, e que, por isso, ele precisa de um monitoramento e avaliação constante, né, para a gente identificar os gargalos e agir para que ele seja benéfico, né, nos 3 níveis que eu disse, né, para os servidores, para a organização e para a sociedade, né, e principalmente avaliar, né, ter critérios, né, bem definidos de quais atividades que a gente pode desenvolver em teletrabalho, né, não são todas, quais são as habilidades que os servidores precisam desenvolver para que não só os servidores, mas os servidores e gestores, né, os líderes precisam desenvolver para acompanhar equipes remotas. Então, eu acredito sim que, embora implementar o teletrabalho no serviço público não seja uma tarefa fácil, né, mas ela é possível e ela é necessária, ela é cada vez mais necessária, desde que ela seja realizada de forma estratégica, né, e eficaz, né, estabelecendo demandas organizacionais que cumpram, de fato, o interesse público. Obrigado. Então, né, nós temos um grande caminho pela frente, como a doutora Natália também já tinha levantado essa questão da organicidade, do planejamento, da gestão, né, desse regime, né, de trabalho. Eu dirijo um sindicato aqui em Minas Gerais, doutora Miriam, que a gente tem problema e solução de tudo quanto é ordem. Enquanto você tem um funcionário, um servidor público de Belo Horizonte, que ele demanda 2 horas para deslocar da casa dele até a CANG, que é a cidade administrativa, que é lá perto de Pedro Leopoldo. E você tem, eu já visitei semana passada uma unidade que os colegas todos moram a 3, 4 quarteirões da repartição. Então, evidentemente que lá tem 8 auditores fiscais nessa unidade e todos trabalham presencial todo dia, porque ele não precisa de... Então, assim, isso aí, como a doutora bem disse, e a doutora Natália também, é que tem que ser visto no âmbito gerencial. Você não pode soltar uma regra, você não pode soltar uma norma que seja geral, porque além da questão do trabalho especificamente, uma enfermeira, um médico é diferente, mas você tem também a própria pessoa, o que ela faz e onde ela mora, então muitos detalhes para serem gerenciados e organizados. Agora ainda, doutora Miriam, pelas pesquisas que já foram realizadas, especificamente as vantagens do teletrabalho em relação à qualidade da vida do servidor público. Essa é a grande questão do nosso debate aqui, né? A CONACAT pauta no aspecto assim, como que a gente vai, como que a senhora pensa de que maneira o teletrabalho está hoje ou futuramente possa garantir, né, a boa qualidade da vida do servidor público? Bom, isso é uma questão que há também preocupação de muitos pesquisadores, né? Tanto que a gente já tem instrumentos de medida que a gente consegue avaliar a qualidade de vida no teletrabalho dos servidores, né? A gente já fez isso, já tem isso no teletrabalho, digamos, no teletrabalho normal, né? Que a gente, no voluntário, esse fora da pandemia, já tivemos também durante a pandemia, né? Então, eles retratam, né, dimensões que, de acordo com a literatura, de fato, impactam na qualidade de vida do servidor, né, que são questões relacionadas à gestão do trabalho, né, ao suporte tecnológico, às condições de trabalho, às atividades do teletrabalhador e a sobrecarga de trabalho, né, que são questões que influenciam diretamente na qualidade de vida e que podem também gerar níveis, né, de mal-estar no trabalho e, consequentemente, ter algum tipo de impacto na saúde mental dos servidores, né? Então,
o teletrabalho, se ele é bem planejado, bem executado e bem monitorado, ele pode sim auxiliar os níveis de bem-estar e de qualidade de vida, né? Alguns estudos, por exemplo, eles mostram que os teletrabalhadores, eles são mais satisfeitos, né? Alguns trabalhadores são mais satisfeitos do que os trabalhadores presenciais, né? Porque eles conseguem ter mais equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, que isso pode causar sensações de bem-estar, né? O estudo que eu comentei com mais de 6 mil servidores, né, demonstrou uma avaliação boa ou ótima de qualidade de vida no teletrabalho, né, as pessoas, elas relatam ter mais tempo para atividade física, atividades ao ar livre, mais tempo de qualidade com os filhos e com a família, por exemplo, né, mas é claro que para que isso ocorra, a gente deve, ao máximo, buscar minimizar as dificuldades, né, e as desvantagens do teletrabalho, principalmente naquilo que se refere à definição de horário de trabalho, né? Para que o servidor não precise estar disponível e conectado em todos os momentos, né? O que atrapalha é que ele tenha um planejamento pessoal e muitas vezes estimula um excesso na jornada de trabalho, né? Então, se você não tem aquela desconexão de trabalho que a gente falou anteriormente, né? Se o servidor precisa estar conectado a todo momento, toda hora, tem aquele controle. A gente tem que pensar que o teletrabalho ele é parte da gestão por resultados e não do controle, né? A gente sai daquele momento onde a gente precisa estar lá na cadeira, né? Como eu tenho uma professora que dizia que a gente sai do bunda hora cadeira, né? A gente não está ali mais batendo ponto, a gente passa a trabalhar por gestão de resultados. Então, se a gente não muda a nossa mentalidade com relação a isso e ainda continua naquele controle excessivo, a gente não consegue, muitas vezes, garantir as questões de, né, os benefícios que o teletrabalho pode trazer para a qualidade de vida do servidor. Bem especificamente. A próxima pergunta, doutora Miriam, ainda é com relação à comunicação entre os integrantes de uma equipe de trabalho. Quais são os riscos e comprometimento da comunicação e integração entre equipes no serviço público com a implementação do tele? Como que os gestores devem lidar com essa questão, que é a comunicação entre os membros da equipe de trabalho? Bom, é claro que a quantidade de tempo de teletrabalho, né, ele acaba reduzindo a interação com os demais membros da equipe, né, principalmente onde você tem equipes que são totalmente virtuais, né. Então, eu já ouvi relatos de pessoas, por exemplo, da mesma equipe, que, embora trabalhassem, né, na mesma unidade ali, no mesmo setor, há algum tempo juntas, elas sequer se conheciam pessoalmente, né? Não havia nenhum tipo de interação nesse sentido. Então, assim como no presencial, o comprometimento e os níveis de satisfação, eles podem ser comprometidos, né? Caso não haja uma gestão eficiente da equipe. Então, as pessoas, elas podem sim perder, né, o sentimento de pertencimento organizacional, e a gente precisa, os gestores públicos precisam fazer com que isso não ocorra. Como? Fazendo uma gestão eficiente dessas equipes, né? Sabendo como fazer da melhor forma a gestão de equipes, não só equipes totalmente remotas, mas equipes híbridas e equipes presenciais. Como eu disse anteriormente, eu já vi muito e já li algumas coisas alguns estudos, né, onde as pessoas relatam muitos desafios do teletrabalho, mas que, na verdade, se a gente for parar e fazer uma reflexão mais profunda, a gente vê que são desafios que também se aplicam para o presencial, né? Então, eu acho que muito embora as ferramentas de videoconferência e de colaboração remota, né, elas auxiliem na comunicação, elas não são capazes de substituir plenamente as interações pessoais, né? Então, diversos estudos, eles trazem que a implementação do teletrabalho deveria ser feita de maneira parcial, né, e a manutenção de atividades presenciais frequentes, né, elas podem se mostrar úteis, né, para minimizar esse gargalo, já que a tecnologia, ela pode nos auxiliar nessas questões, mas ela não é capaz de resolver os problemas de relacionamento, né. Então, acho que é muito importante a capacitação das equipes e dos gestores, né, como estratégia para se desenvolver competências socioemocionais relacionadas à qualidade, né, das relações interpessoais e a esses processos de comunicação, claro,
sem contar os investimentos, né, em tecnologias de comunicação. Ok, nós estamos vivenciando agora uma experiência bem legal. Nós temos aqui uma presença, a doutora Natália está presencial, a doutora Miriam está virtualmente, né? Nós tivemos agora uma desconexão que, de certa forma... Então, isso é interessante, a gente vivenciou literalmente as duas situações. Mas como a doutora Natália está aqui de folga há um tempinho, que ela falou muito antes, agora eu vou dirigir a ela. Doutora Natália, quais cuidados jurídicos as instituições devem tomar para proteger dados sensíveis e garantir a segurança da informação no teletrabalho? Para proteger os dados sensíveis e garantir a segurança da informação no teletrabalho, as instituições públicas devem tomar uma série de cuidados jurídicos e técnicos para que haja que são essenciais para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E também para assegurar os dados sensíveis e a integridade das informações públicas e pessoais. Então, os principais pontos a serem observados que a gente consegue mencionar são principalmente políticas internas de segurança e privacidade. Então, assim, as instituições devem elaborar e formalizar políticas de segurança da informação específicas para o teletrabalho, definindo diretrizes claras sobre o tratamento e a proteção de dados. É importante que também haja um treinamento e uma conscientização dos trabalhadores, dos servidores, né, sobre os riscos da segurança no teletrabalho, incluindo aí também a questão dos ataques cibernéticos, né, que ocorrem com muita frequência. E as instituições também devem promover conscientização sobre o uso seguro de dispositivos, importância de manter práticas seguras, como, por exemplo, evitar o uso de Wi-Fi públicas, de internet pública. Outro ponto que a gente pode mencionar é a implementação de ferramentas de segurança, como as redes virtuais privadas. É recomendado proteger, elas são recomendadas para proteger as conexões remotas. E também um acesso restrito e o monitoramento das atividades. As instituições devem garantir, sim, que apenas servidores autorizados possam acessar dados sensíveis. Não pode ter um acesso irrestrito. E também a questão das normas dos equipamentos e os ambientes de trabalho. Assim, o ideal é que a própria instituição forneça os equipamentos adequados e configurados de forma com sistemas de segurança que possam garantir essa segurança e sejam atualizados constantemente para que haja a proteção dos dados da população em si, né? Uma curiosidade, a doutora já teve alguma experiência com relação a alguém invadir algum sistema? Eu pego a sua senha e entro no sistema de alguma instituição, alguma empresa até. Já teve alguma experiência disso, já que estamos falando de segurança da informação? Na prática, não tive. Não tive. Mas a gente vê isso acontecendo, do ponto de vista jurídico, a gente vê isso acontecendo bastante nos sites dos tribunais, dos servidores dos tribunais. Isso acontece com muita frequência. Sim, perfeito. Foi feito um mandato de prisão para o Alexandre de Moraes. Não foi assim? Foi. Me parece que... Uhum. Tá vendo? Então, assim, eu perguntei, mas, na verdade, depois que eu perguntei, eu lembrei de um caso concreto. Os impactos... De alguma forma, pode ter sido através de um funcionário que estava teletrabalhando. Os impactos jurídicos sempre são muito grandes, porque, assim, do ponto de vista jurídico, nós temos prazos processuais a serem cumpridos, e acontece de ter um ataque cibernético, os sites dos tribunais caem, acaba tendo ali uma paralisação dos prazos processuais, e, assim, gera muitos problemas. Já aconteceu, na verdade, por conta do sistema do tribunal cair, várias audiências serem canceladas, e acabou acarretando, por exemplo, muito ônus, porque as pessoas que estavam envolvidas, as audiências foram remarcadas para 6 meses depois. E a gente já sabe que um processo judicial é lento. Então, esse tipo de ataque atrapalha, acarreta a morosidade maior ainda de um sistema que já era exatamente muito lento, né? Isso. Ótimo, obrigado. Doutora Miriam, quais práticas ou políticas a senhora sugeriria para melhorar a experiência de teletrabalho para os servidores públicos? Bom, primeiro, acho que políticas e práticas voltadas, né, à segurança da informação, né,
a parte de gestão de pessoas, principalmente, né? O desenvolvimento de competências não somente para a realização do teletrabalho, né, mas também para gerenciamento dos servidores de modo geral, né, não só aqueles que estão trabalhando de forma remota. A definição, né, práticas, né, de definição e pactuação claras e objetivas das metas, né, quais são os resultados esperados, né, como serão os critérios de avaliação de desempenho. Eu acho que tudo isso deve ser pensado, né, quando a gente fala em teletrabalho, né, e não só em teletrabalho, mas em desempenho do servidor público, né, eu acho que precisa definir práticas efetivas de seleção para adesão ao teletrabalho. A gente tem que pensar sempre que nem todas as atividades são possíveis, né, de serem realizadas à distância, nem todas as pessoas têm o perfil necessário, né, para desempenhar suas atividades à distância. A gente tem pessoas, eu, por exemplo, trabalho com servidor que mora sozinho, que os filhos não moram em Brasília, então ele tem a necessidade de ir, né, todos os dias para o trabalho, ele tem a necessidade de ter interação social, então acho que a gente precisa pensar muito nisso, né, qual é o perfil do servidor, quais as habilidades, quais as características individuais, né, e funcionais cada servidor possui para que a gente possa fazer uma seleção adequada, né, de quem vai trabalhar de casa, de quem não vai, né, e aí, né, desenvolver habilidades, práticas de capacitação, né, de treinamento, desenvolvimento de habilidades e competências digitais, socioemocionais e gerenciais, né, acho que a gente precisa desenvolver práticas, né, que contenham ações de cooperação e de integração de equipe, e a melhoria dos sistemas, né, de informação e comunicação e dos processos de comunicação organizacional, de modo geral. E, claro, acho que não só porque eu estudo sobre isso, mas eu acho que políticas, práticas e projetos, né, de qualidade de vida com foco no teletrabalho, né? Então, pensar que o teletrabalho não é só o aumento de produtividade, a gente tem que pensar formas, né, de que a gente consiga, sim, aumentar a produtividade, mas sem gerar nenhum aspecto negativo, né, para o servidor. Acho que essas seriam as práticas, assim, as práticas que a gente deveria adotar quando se fala em adoção de teletrabalho, né, incluir essas práticas, principalmente as práticas e políticas de gestão de pessoas, né, de desenvolvimento de servidores e de lideranças, né, no planejamento da implementação do teletrabalho. Obrigado. Nós vamos passar agora para uma outra dinâmica, que é vocês que estão aqui conosco, só ouvindo as perguntas que a gente formatou, né, que a gente formalizou, mas agora vocês poderão fazer os seus questionamentos diretamente. Ok. Presidente Matias, doutoras, que coisa boa ter a palestra de vocês. Vocês não sabem com que atenção eu estava acompanhando. Tá? Mas eu não vou resistir a fazer algumas observações. Né? Tá certo que partidas de um workaholic irremediável, desde os 11, 12 anos de idade, com essa coisa de workaholic. Muito bem. O que eu quero colocar, por favor? Primeiro, eu não consigo não dizer, pode ser em função da minha fase mais adiantada da vida, né, que nós estamos diante de uma cilada social. O teletrabalho, entendo ser uma cilada social. Tá? Tive uma experiência muito recente, uma pessoa amiga me procurou, há muito tempo não via, e ela falou o seguinte: Antônio Carlos, eu estou em teletrabalho há 4 anos e eu me desconectei do mundo. Tá?
eu quero voltar a trabalhar presencialmente. Também falou sobre segurança dos dados, né? Quando a gente lembra que tem bancos que recebem a bagatela de 30 mil ataques cibernéticos por dia, em média. Então, estamos falando... outro dia, até por uma experiência interessante, uma pessoa que eu bloqueei meu telefone, desliguei meu telefone, tá? Bloqueei a pessoa, tá? E ela fez o meu telefone tocar. Ela fez uma chamada para mim. Tá? Nós estamos diante de uma situação incontrolável. Hoje mesmo, desculpe eu estender, mas é que o assunto é forte. Hoje mesmo, eu acabei vendo e compartilhei com alguns amigos, né, um vídeo que está girando na internet, presidente Matias, que mostra o presidente Bill Clinton, o presidente Trump, em algumas situações, um vídeo totalmente montado pela inteligência artificial, que você não dá a mínima ressalva ao que você está vendo, quanto a ser uma possível realidade. Então, eu queria sentir as senhoras doutoras, tá? O que podem me responder sobre essa minha visão de cilada social. Certo. Eu entendo o posicionamento e, como eu havia informado, existem diversos prós, mas também existem diversos contras no teletrabalho. Do ponto de vista social, que é a questão da falta de interação, tem pessoas que realmente não se adaptam com isso, adquirem diversos problemas psicológicos. Um fator muito importante é a questão que eu mencionei da flexibilidade da legislativa. Embora a gente tenha algumas diretrizes, apenas uns parâmetros, cabe a cada órgão estabelecer as normas para o teletrabalho, a depender das suas particularidades, das suas peculiaridades e de cada servidor. Então, entendo que isso deveria ser avaliado a depender do servidor, e não de forma geral. Tem muitas pessoas que, assim como tem muitas pessoas que alcançam ali, um problema psicológico, um problema social, por conta do teletrabalho, também ocorre no ambiente presencial. Tem muita gente que tem problemas com pessoas no trabalho presencial, com o excesso do trabalho, assim, com o excesso de contato, no trabalho presencial e tudo. Então, eu acredito que eu entendo a questão de ser uma cilada social, mas eu vejo ainda que há muitos prós e muitos contras, e isso deve ser, a legislação deve abarcar isso de forma particular, né? Realmente, a depender de cada órgão, de cada servidor, e as peculiaridades até do cargo também. E do ponto de vista da proteção de dados, é um ponto muito sensível e, como eu mencionei também, sobre o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, como ter muito cuidado com a questão do Wi-Fi, né, das redes virtuais que a gente acessa. O acesso a dados pessoais pode ser feito tanto quando o servidor está em teletrabalho, como estando no próprio órgão, porque os dados... hoje em dia, todos os dados são tratados através da internet, de servidores nos computadores. Então, todo mundo... os trabalhos que são possíveis ser realizados pela internet serão feitos. Então, eu acho que o acesso a através de ataques, pode se dar tanto no teletrabalho quanto dentro do próprio órgão mesmo. Professora Miriam, com relação a essa pergunta do nosso presidente, Antônio Carlos, nós estamos aí, todo mundo sujeito aos nossos dados e das organizações, principalmente aí nas redes, né? Na rede mundial. O que a senhora tem a nos falar com relação a essa cilada social abordada pelo nosso presidente, Antônio Carlos? Bom, eu concordo, né, achei bem pertinente a colocação. E também a fala da Natália, né? Eu acho que a gente tem mecanismos para que a gente
consiga melhorar, né, e garantir uma segurança de informação. Então, ela já citou alguns, né, por exemplo, a questão do Wi-Fi, de não utilizar em lugares públicos, enfim. Com relação, né, ele comentou sobre um colega que disse, eu preciso voltar a trabalhar presencial, né, por isso que eu disse, e eu acho que, né, eu disse mais de uma vez, que a gente precisa ter um processo de adesão dos teletrabalhadores, eu acho muito bem definido, né? Então, quais são as atividades que podem ser desempenhadas, né? Quais são os cargos, como a Natália bem colocou, a gente tem cargos que a gente talvez não consiga, né, fazer o teletrabalho, né? E quais são as habilidades daquela pessoa, qual é o perfil daquela pessoa. De fato, muitas pessoas não têm, né? Algumas pessoas não têm o perfil para trabalharem sozinhas, porque ou dependem muito né, das outras pessoas para fazer, ou simplesmente porque não gostam de trabalhar sozinhas. Então, eu acho que o teletrabalho ele traz muito, né, traz os seus contras, mas traz muitas possibilidades, né, traz muitas vantagens, e que se a gente faz uma gestão bem eficiente, né, que se a gente tenta minimizar, identificar quais são os gargalos e minimizá-los, eu acho que a gente consegue fazer com que o teletrabalho funcione da melhor forma possível, né, evitando ou diminuindo esses riscos, né, principalmente a questão do isolamento social. O isolamento social é um dos pontos negativos que o teletrabalho traz, né, o isolamento social e profissional, né, o isolamento social é aquele que né, dos colegas, enfim, tem pessoas que ficam ali, que o único convívio social que teria seria no ambiente de trabalho, e aí se começa a trabalhar de casa, passa a não ter, né, como eu citei um colega que trabalha comigo e mora sozinho, né. Por outro lado, a gente tem o isolamento profissional também, que é aquele negócio de que se eu não sou visto, eu não sou lembrado, né, então a gente tem menor visibilidade, a gente diminui também as possibilidades de ascensão à carreira, né, então acho que por isso que muitos estudos trazem o teletrabalho parcial como sendo o mais adequado, né, porque você garante momentos de virtualidade, né, de flexibilidade, mas você também garante momentos de presenciais com interação da equipe. Eu acho que seria isso. Tá, obrigado. Mais uma pergunta? Boa tarde a todas e todos. Sou Miguel Lima, sou consultor da Câmara Municipal de São Paulo e faço parte do sindicato da Câmara Municipal de São Paulo e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Dias recentes, chegou um servidor recém-impostado na Câmara, porque solicitando que o servidor em estágio probatório pudesse entrar no teletrabalho. Na Câmara Municipal, o servidor só pode entrar em teletrabalho depois que ele efetivar o estágio probatório, que são de 3 anos. No Tribunal de Contas do município de São Paulo, depois dos 12 primeiros meses de estágio probatório, ele pode entrar em teletrabalho, assim como em outros órgãos também. A pergunta é: o estágio probatório é para avaliar o desenvolvimento profissional e pessoal do servidor. A Câmara está correta em deixar o servidor em estágio probatório apenas depois dos 3 anos de estágio probatório? Aliás, exatamente, em teletrabalho? Esse é durante o estágio probatório, que são 3 anos. Ele realmente deve ficar impedido de fazer teletrabalho, ou se os outros órgãos que flexibilizam, não é, esse tempo, o que está correto? Qual que seria, o que é mais aconselhável? Bom, eu reitero a opinião no sentido de que acho que vai depender do cargo e das peculiaridades do cargo, porque o desenvolvimento profissional também pode ocorrer através do teletrabalho, desde que haja assim as metas a serem cumpridas, que hajam regras e normas internas do órgão capazes de demonstrar para o servidor como que ele pode se desenvolver profissionalmente.
Mas eu entendo o ponto de vista, eu até concordo que no início é muito importante que haja ali o trabalho presencial para você ter o contato até com outras pessoas, outros servidores que já possuem mais experiência ali no local, né, com as atividades e possam também contribuir com a evolução profissional, pelo menos no início, até se adaptar com aquele serviço, né, com aquelas atividades, com o desenvolvimento das atividades mesmo. A cultura da casa, né? É. Essas coisas. Doutora Miriam, por favor. Bom, eu acho que não seria o caso, né, de dizer se é certo ou se é errado, mas de avaliar a cultura organizacional e a estrutura organizacional de cada instituição mesmo, né? Por um lado, você tem a questão de que se esse servidor que acaba de entrar na instituição, ele está de modo presencial, ele tem contato com as outras pessoas, como a Natália falou, né? Tem contato com os outros servidores, com outras unidades, enfim. Para ter o conhecimento ali da cultura organizacional, é muito bom, mas nós temos, eu acho que, por que eu digo de avaliar, cada órgão ter a sua própria avaliação, né, da sua cultura e da sua estrutura organizacional. Eu conheço pessoas que trabalham em órgãos onde, por exemplo, quase todos estão em teletrabalho. Então, eu tenho colegas que trabalham em unidades que todo mundo está em teletrabalho. Então, não faz sentido eu, desse ponto de vista, dizer que o servidor em estágio probatório tem que ir presencialmente só porque ele está em estágio probatório, se tudo que ele vai fazer lá, estando presencial, ele vai ter que fazer virtual, porque a equipe dele é toda virtual. Né? Então, eu acho que depende muito da forma como o teletrabalho foi implementado na instituição, né, da cultura e da estrutura organizacional. Acho que dizer se certo ou se errado, acho que não caberia sem a gente fazer essa avaliação de cada organização. Perfeito, obrigado. Nós vamos, então, abrir para mais 2 perguntas e a gente vai encaminhar para o encerramento. Pessoal, boa tarde. Eu sou Marcos, da Câmara Municipal de BH, Sindeslemb, e queria dizer que a defesa do teletrabalho... Oi, para cá. A defesa do teletrabalho é um carro-chefe para o nosso sindicato. Eu acho que a gente não pode ignorar esse desejo dos servidores hoje em dia. Pelo simples motivo que a pandemia mostrou para a gente que não faz sentido algum a gente ter que trabalhar presencial todos os dias, sendo que a gente consegue produzir o mesmo ou mais de casa. Então, assim, isso ficou muito claro, isso é muito lógico. Então, os servidores querem isso e o sindicato abraçou isso. Não tem nem como a gente existir hoje sem estar defendendo o teletrabalho. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer. Quando eu ouço falar que a gente não consegue medir os resultados do teletrabalho, o que eu entendo a gente não está conseguindo medir nem o presencial. Porque o que é medir resultado? O que é importante para o cliente, para o cidadão? É uma educação de boa qualidade, é uma saúde de boa qualidade, é um treinamento bem feito, enfim, o produto de boa qualidade. Interessa ao cliente, ao cidadão, a garantia de que o servidor está 8 ou 6 horas dentro da instituição? Não faz diferença nenhuma para ele. O que interessa para ele é saber se ele está recebendo um serviço de qualidade. Então, se a gente não está conseguindo medir no teletrabalho, é porque a gente não está medindo o serviço. Então, a gente tem que começar a medir. O teletrabalho, para mim, é uma oportunidade para a gente mudar uma mentalidade de gestão burocrática, porque o serviço público, a gente está imerso num modelo de gestão burocrática, por natureza, para começar não, porque eu acho que a gente já está fazendo isso, para um modelo de gestão por resultados. Então, a gente tem que medir resultados e não medir processos de trabalho como a gente está muito acostumado e sabe fazer muito bem. A gente tem que fazer essa migração, né? Então, para mim, é uma oportunidade que a gente tem na mão de profissionalizar, de qualificar mais ainda a gestão do serviço público. Agora, claro, gente, é um novo modelo de gestão. A gente não pode encarar o teletrabalho e usar as mesmas ferramentas que a gente usa no modelo tradicional. Claro que a integração das pessoas reduz, a conexão reduz. A instituição precisa criar práticas institucionais novas para lidar com isso. Então, aquele negócio, uma reunião por mês com todo mundo, o dia inteiro,
né? Reunião de trabalho, pode ter uma comidinha, pode ter a comemoração de um aniversário, mas uma vez por mês ou por quinzena, a gente tem que pensar em maneiras de corrigir problemas que um novo modelo de gestão cria. Mas, assim, não tem como a gente voltar atrás. As pessoas estão escolhendo trabalho hoje também considerando isso. Isso é o futuro, gente. Para mim, é o futuro. Então, a gente tem que encarar o futuro com práticas novas e não ficar tentando negá-lo e voltar para o passado, porque eu acho que isso é um caminho sem volta. Com todo respeito à sua preocupação, viu, Antônio? Eu acho que ela é legítima. A gente vai desconectando mesmo, então a gente tem que se preocupar com isso. O que nós podemos fazer para não desconectar tanto e manter o engajamento com a empresa, com a instituição, com a organização e a integração com os colegas? Então, a gente tem que pensar em coisas diferentes para lidar com um modelo de gestão diferente. Então, era só um comentário. Obrigado. Mais uma pergunta, e a gente já tinha uma inscrição. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou a Jussara, sou auditora fiscal do município de São Paulo e estou na diretoria da mulher aqui da CONACAT. Eu gostaria de falar para vocês, né, comentar com vocês uma experiência própria, né? Eu já trabalhava em teletrabalho há uns 3 anos antes da pandemia. Então, a nossa carreira tem uma certa experiência e foi, de certa forma, até pioneira com relação ao teletrabalho, né, dentro do serviço público. E aí tem aspectos positivos e negativos. Eu concordo em partes com o nosso presidente, concordo em partes com o colega que acabou de falar aqui. O que eu vejo que deu certo é um modelo híbrido, né? Você ficar em teletrabalho, mas ter os plantões, no mínimo, uma vez por semana. É o mínimo. Tá? Porque, assim, realmente, essa distância que você fica dos seus colegas é muito prejudicial, não só ao trabalho, como também ao movimento sindical. Eu percebo isso. Enfraquece demais o movimento sindical, o movimento associativo, o teletrabalho, de uma forma assim, integral, né? sem ser híbrido. Então, assim, a prática me mostrou isso. E um outro aspecto também, porque assim, aspectos positivos, gente, a gente sabe. O nosso colega acabou de falar, eu acho que não tem associação e sindicato que hoje consiga defender, que não consiga ser contra o teletrabalho. Está ferrado, né? Quem fizer isso. Então, eu acho que a gente tem que buscar um meio termo, né? Então, os benefícios a gente já sabe. Os malefícios a gente está tentando, vamos ver, mitigar, né? Um outro que eu vejo também, que é a questão dos controles, auferir a produtividade, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu vejo muito servidor praticamente se vendendo, né, para não perder o teletrabalho. Então, tem que ter um meio termo, né? Então, vamos auferir, mas tem um limite, porque eu vejo muito a administração ameaçando o servidor em perder o teletrabalho e cada vez aumentando mais a produtividade, exigindo cada vez mais um aumento de produtividade. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para as doutoras, né, como minimizar um pouco essa questão da, vamos dizer, cobrança excessiva de produtividade. Obrigada. Certo. Por se tratar de um modelo novo de trabalho, muitas coisas ainda estão sendo descobertas, até como falado pela própria Jussara. O lado bom todo mundo sabe, mas o lado ruim existe e as pessoas estão descobrindo aos poucos. Então, tem sido ainda muito difícil, muito desafiador encontrar o meio termo, né? O modelo híbrido ainda também não é algo muito conversado e tudo mais. E a pergunta foi diminuir a cobrança, né? Como diminuir essa cobrança, né? Eu acredito que não tem que ter um aumento de cobrança por conta do teletrabalho. Os servidores já tinham uma produtividade ali durante o trabalho presencial. A partir do momento que ela vai para o teletrabalho, ela não deve ser obrigada a ter resultados assim infinitamente maiores do que
os presenciais. Então, isso eu acho que deveria ser conversado antes da implementação do teletrabalho, para evitar esse tipo de cobrança excessiva e desnecessária em cima do servidor, que, às vezes, trabalhando no teletrabalho, no mesmo período que ele trabalhava no serviço presencial, já consegue produzir mais, mas não necessariamente deveria ser obrigado a isso, porque ele já fazia, às vezes, o melhor que ele podia no presencial. Certo. Doutora Miriam? Bom, eu anotei aqui alguns pontos que eu achei interessantes nas falas dos colegas, né? Então, primeiro, a questão muitas organizações e muitas pessoas têm como se o teletrabalho fosse simplesmente a transposição do trabalho presencial para o trabalho virtual. Não é bem assim, né? A gente tem nuances e aspectos que são diferentes, que precisam ser considerados, né? Por outro lado, né, quando a gente fala de controle, eu me recordo que, no início da pandemia, a gente conversando com alguns gestores, né, no nosso grupo de pesquisa, vários deles relataram assim, que não sabiam como medir o desempenho dos seus servidores à distância. Ora, a gente estava no meio da pandemia, as pessoas estavam preocupadas só em medir resultados, né, onde a gente nem estava podendo fazer boa parte das atividades que a gente fazia. Então, o que a gente sempre escutava, e que ficou até como uma brincadeira, digamos assim, no nosso grupo de pesquisa, porque sempre a gente via o mesmo relato, né? As planilhas de controle do Excel. Então, tinha gente que relatava que precisava colocar lá tudo que era feito na planilha do Excel. Então, acho que a gente precisa mudar a mentalidade. A gente já teve tempo suficiente, né? A gente tem estudos e muitos estudos que trazem quais são não só os benefícios do teletrabalho, mas também as desvantagens do teletrabalho, quais são os aspectos negativos que ele pode trazer na qualidade de vida do servidor, no desempenho do servidor, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma necessidade, não a procura, os estudos relatam uma procura muito maior por parte das mulheres, as mulheres têm muito mais interesse em teletrabalhar, muito provavelmente por conta do cuidado, né? Muitos casos por conta do cuidado com os filhos, então a gente precisa avaliar se isso tem algum sobrecarga ou não, a gente, acho que por conta do receio, né, da nossa estrutura burocrática que a gente tem no serviço público de controle, né, então, quando eu preciso ser visto, né, eu preciso estar ali presencial, então, para poder dizer que eu estou produzindo, e na verdade a gente não é bem assim, né, o fato de estar presencialmente não significa que a pessoa esteja entregando os resultados que são esperados por ela, e aí, acho que muito por conta do receio, principalmente de muitos gestores, né, de acreditarem que os servidores, eles só trabalham, eles só entregam resultado, eles só né, desempenham essas atividades de modo satisfatório se estiverem presencialmente. Eu acho que isso precisa ser mudado, né? O teletrabalho não é uma transposição do trabalho presencial para o virtual, né? O teletrabalho também não veio para resolver, né, os problemas que já aconteciam no presencial. Então, esse acho que é um problema de gestão que a gente tem que pensar, não só para o teletrabalho, mas para o presencial também. É uma gestão voltada para resultados e não simplesmente só no aferimento de metas e de resultados ou controle de ponto. Eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade. Perfeito, doutora. A gente agradece as colocações, as considerações e as perguntas. Doutora Natália, 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Pode ser? Certo. Bom, a legislação ainda é muito escassa em relação ao teletrabalho, então é complicado, até também por ser algo intrínseco a cada órgão, depender de cada órgão, de cada atividade, é muito difícil falar do ponto de vista jurídico de forma individual acerca do teletrabalho. Mas, embora seja muito difícil, seja ainda um debate que poderia durar assim, muito tempo, porque ainda tem muito a ser desenvolvido, eu espero que toda essa conversa e esse debate tenha contribuído para aprimorar a nossa visão sobre esse modelo de trabalho que está cada vez mais difundido aí no serviço público, né? Queria agradecer também a participação, o convite para estar aqui e poder oferecer esclarecimentos sobre um assunto que realmente é muito recorrente e cada vez mais difundido mesmo. Com certeza. Muito obrigado. Doutora Miriam, 1 minuto e meio.
Bom, quando a gente fala, né, de teletrabalho no serviço público, acho que a gente realmente tem que mudar a mentalidade, né? A gente não está mais lá em 1900 e bolinha, onde a gente só carimbava papéis, né? Então, acho que o serviço público vai muito além disso, né? Eu sou servidora pública federal. Na esfera federal, a gente tem normativas, né? A gente já tem normativas, a gente tem um decreto que trata do teletrabalho no setor, né, na administração pública, a gente já tem normativas do Ministério que norteiam os vários órgãos, né, e entidades a como eles vão fazer a implementação do teletrabalho em cada instituição. Acho que isso é muito importante, acho que isso é uma conquista, né? Mas acho que ainda tem muitos aspectos a serem melhorados, né? E principalmente, acho que o teletrabalho ele vem para ficar, mas ele vem também para trazer uma mudança de mentalidade, né? Dos nossos gestores, dos nossos governantes, né? Acho que uma política assim de valorização dos servidores, né? A gente consegue trazer vários benefícios e que a gente tem que não é porque uma pessoa não se adapta ou porque uma instituição não se adaptou que a gente tem que retroceder nesse processo. Acho que a pandemia veio para mostrar para a gente, né, com relação a esse assunto, que o teletrabalho ele é possível em várias organizações, para várias atividades. Eu acho que a gente tem que fazer da melhor maneira para que ele continue, né, a gerar resultados positivos, não só para nós servidores, mas para as nossas organizações e principalmente trazendo valor público para a sociedade. Por último, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, muito obrigada. A preocupação do presidente Antônio não tem como a gente fugir. A rede social mundial vai estar os dados no ar e alguém vai, né, de repente, hackeá-los. Mas a questão especificamente do teletrabalho do servidor público, aí nós, entidades sindicais, a gente tem que debruçar mesmo sobre esse assunto. E se a gerência, se a organização não estuda e não promove e não apresenta um projeto de solução, que a gente teria que, então, que fazê-lo. Muito obrigado a todos, a gente agradece novamente e parabéns pelo evento. Muito obrigado. Novamente, agradeço ao Matias pela condução do trabalho, Natália, presencialmente, Miriam, obrigado pela sua participação online. Mais uma vez, cumprimentamos a todos os internautas que estão acompanhando aí o nosso congresso pelas redes sociais.